Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Reacts, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então se você aqui é novo no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei aqui 3 cortes aqui, o primeiro da ESPN Brasil, o segundo dos donos da bola do Rio de Janeiro e também do SBT Esporte Rio aí, com Vene Casagrande e companhia, trazendo as últimas notícias do Mengão, que nesse sábado aí entrará em campo aí pelo Campeonato Brasileiro, partida válida aí, enfrentará o Bahia. Dor de cabeça para o Timão, disputas dentro e fora do campo com o Flamengo. E aí a gente tem aqui, né, de questões de diretoria e de gramado. Em maio de 2015 o Guerreiro assina com o Flamengo, né? Agosto de 22 o Flamengo elimina o Corinthians na Libertadores. Outubro de 22 o Flamengo é campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. Janeiro de 23 o Vitor Pereira troca o Corinthians pelo Flamengo. E na reta final de 2023 o Tite pode ficar com o Flamengo porque o cargo de técnico do Corinthians não está vago mais. Parece não, né? Nossa informação é que o Corinthians até tentou, né? Conversou com o Tite também. E a Lili Nascimento está aqui agora para dizer que o desfecho dessa história do lado do Corinthians não é com o Tite, é com um outro antigo ex-treinador, também vitorioso por aí, Lili. É isso mesmo, Bruno, amigos. Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians, faz sua terceira passagem pelo... Porque se o cargo de técnico no Corinthians está preenchido, o cargo de técnico do Flamengo tem dono, é o Sampaoli nesse momento. Eu acho que é. Até onde eu sei é. Tá, mas o Tite tava, né, existia essa dúvida também, não é, Pedro? Será que o Tite vai pro Corinthians? O Corinthians entrou na negociação. Bom, pelo menos pro Corinthians a gente sabe que o Tite não vai. Vai pro Flamengo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Uma boa tarde para você, beijo para a Mari aí, todos os amigos do Sport Center. Olha, tem uma boa possibilidade, mas para isso tem que tirar antes o Sampaoli oficialmente do cargo, né? Porque, como eu já venho dizendo há alguns dias, virtualmente ele está demitido. É como consideram dentro do Ninho do Urubu, inclusive. E aí muita gente parece até uma falta de respeito, mas assim, é como as coisas estão acontecendo nesse momento, uma situação um tanto quanto constrangedora até, porque todos temos informações, colegas da imprensa e tudo mais, que os contatos com o Tite seguem a todo vapor. E o Sampaoli segue no Ninho do Urubu dando treinamento, né? Parece uma situação bem do Paulo Souza lá do ano passado. A gente lembra muito dessa situação, porque no ano passado o Paulo Souza deu virtualmente treinos demitidos lá em Atibaia, comandou o Flamengo virtualmente demitido contra o Red Bull Bragantino e só foi oficializada a sua saída e da sua comissão depois saiu ali até onde o Flamengo estava concentrado. Então uma situação constrangedora nesse momento. O Sampaoli e a sua comissão cumprem um contrato, se incomodam já um pouco com essa situação, mas estão lá hoje mais uma vez pela manhã no Ninho do Urubu, assim estiveram. E pode ser, Bruno e Mari, amigos, que esteja também no sábado contra o Bahia. Se o Flamengo não resolver totalmente a situação do Tite, que é o escolhido para ser o sucessor, até o jogo contra o Bahia, há a possibilidade do Sampaoli comandar o time no sábado, sim. Então é uma situação tanto quanto peculiar. Se engatilhar tudo com o Tite, deixar tudo bem acertado, poder anunciar o Tite e o Sampaoli ser oficializada a sua saída, e pode ser até que o Mário Jorge, treinador do Sub-20, comande aí a equipe no sábado, uma espécie de transição para o Tite. E aí o primeiro jogo do Tite seria contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no outro fim de semana. Então é um enredo um tanto quanto peculiar, né? Mas assim, reforçando, há contatos constantes com o Tite, e aí é uma possibilidade dele trazer 3, 4 membros da comissão técnica, e chegando ao Flamengo, aí sim ele pode fazer uma análise melhor assim do que ele pode trazer até mais integrantes para compor o corpo técnico até o fim de 2024, pelo menos é essa a ideia. Bom, Pedro, Lili, Donk, Prates, todos aqui no estúdio, vocês vão presenciar o nascimento de um quadro.
Porque eu farei uma pergunta, eu só tô pensando o nome do quadro. É assunto sério agora, Se Mariana. será Troca de técnico redigrômetro, vem pra- regrediu ou evolui? Eu faço a pergunta. Bruno Vicari. Ah, pra mim? Mano Menezes, ir para o Corinthians é regredir na carreira? Boa pergunta, hein? Maldosa, talvez um pouco maldosa, mas é uma boa pergunta. Responda lá, Diniz. Não é. Sabe por quê? Porque o Mano tá na pior, né? Como tá pior? Ah, os últimos trabalhos do Mano foram bons? Não. O ano passado foi bom. Vice-campeão brasileiro. Não, se for que tá na e pior, o último a impressão que o cidadão tá trabalho mais na dele? sarjeta. Espera um pouquinho. O quê? Tá na pior, a impressão que o cidadão tá na sarjeta lá, Tancinheira, Lembeira, né? Quem Tá na pior. Nesse momento, quem está na sarjeta é o Corinthians. Correto. Apesar de estar também na semifinal da Sul-Americana, e ainda poder... exatamente. Mas então é isso, um precisa do outro. Isso concordo. Porque o Mano Menezes, o trabalho recém desse ano, então, no Internacional é ruim. E ficou isso ainda mais evidente que com a mudança de treinador o Inter está voando aí na Libertadores. E o Corinthians está mal. Então, acho que nesse momento, um precisa do outro. Então, não entendo que regrediu por essa questão. Como um precisa, não é uma evolução, mas como um precisa do outro, acho que fica elas por elas. Pronto? Tá bom. Algum ainda vou drama, pensar no- alguma polêmica, Não. algum corte, algum xingamento, Sim. alguma coisa? Sim. Pratos. Amanhã a gente conversa. E você? Eu já falei você, Mano Menezes. E você, Assim, Rafael o Corinthians Prato? foi uma situação que a gente falava instantes, né? Como o Corinthians decidiu demitir o Luxemburgo depois do primeiro jogo, o Corinthians está em uma situação em que ele está tentando buscar um treinador possível. Um treinador que seja realista para o momento. O nome do Mano Menezes é o nome de quem conhece o clube, trabalhou com parte dessa diretoria também. O Mano participou algumas semanas do Bola da Vez aqui na ESPN, dizendo que não trabalharia em 2023. Que a ideia dele era não assumir nenhum time agora. E você acredita? Acontecendo, pelo que a gente sabe, as conversas vêm acontecendo entre as partes e até por isso que o Prati falou aí, são contratos extensos, são contratos longos, contratos detalhados que têm que ser feitos, enfim, com várias cláusulas, bonificações, então as conversas vêm sendo feitas nesse sentido. É uma situação que eu digo muito peculiar porque assim, todo mundo já sabe, inclusive da parte do São Paulo, que a saída vai acontecer. Não se sabe exatamente quando. Então essa semana tem sido assim, dia após dia, minuto após minuto. Quando vai sair? Já teve contato? E aí? Vai acontecer? Vai sair a demissão? Quando vão oficializar? Então todo mundo, é o que se respira no dia a dia do Ninho do Urubu, essa expectativa de quando isso vai acontecer, por parte de comissão técnica, do Sampaoli, por parte até do dia a dia, e parte de jogadores também. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, porque influencia na vida de todo mundo, né? Eu vou mandar pra Lili uma pergunta também sobre Tite, mas eu queria só, Dom, que se você compactua da minha teoria da conspiração. Meu Deus. Não a informação, é teoria da conspiração, Tem que fonte, você tinha uma vozes da bomba minha pra mim cabeça. depois, né? Não, porque assim, pra mim a sensação, e aí eu olho pro lado do torcedor do Corinthians, ele perdeu o Dorival, que causa todo o caos. Porque no mesmo dia que fecha com São Paulo, tem uma tentativa do Corinthians de tentar o Dorival e Mas chegou atrasado, chegou né? atrasado na história. Ele vê o Tite caminhando pro Flamengo. A minha sensação, Mariana Spinelli, é que o Corinthians fala, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. não vou O meu perder de ano novo. político já foi um caos. Eu vou tentar. Vendo que, cara, eu não consigo propor o que o Tite precisa, não consigo dar as bases. quer. O Tite não tá afim de, talvez, nesse momento, assumir o Corinthians. Eu vou dar um sinal pra torcida que eu tentei. Demito o Luxemburgo e falo, ó, tô sem técnico. Você não falou que assume quando não tem técnico? E aí tenta o Tite dá uma segunda, terceira, quarta, sei lá, quinta negativa e fala, eu vou pro Mano. Mas aí quem vira o vilão da história? O Tite. É uma teoria da conspiração, isso não é uma informação. Não, mas faz todo Porque a sentido. sensação Não, faz pro todo torcedor sentido. quem que tá errado? Quem que eu cobro nesse momento? Ainda- Mas o Tite não tem nenhuma obrigação de acertar com o Corinthians, Exatamente. né, Mari? Mas Nenhuma isso que eu tô obrigação. falando. Não é Joga porque é o pro Tite quem torcedor. trabalha no Sim, Corinthians que ele tem que mas- acertar com o Mas a Corinthians. Mari isso, tá falando é isso. bem que não vai colar na direção assim, poxa, vocês deixaram o Tite pro Flamengo. Vocês não tentaram. Vocês A não torcida tentaram. do Corinthians pode Sim. virar o alvo pra quem ela quiser nesse momento. Sim, isso faz sentido, essa questão. Só que acho que tem no ponto da especificação específico do Tite, é que não é a primeira vez que o Corinthians tenta. Então acho que também não foi uma cartada que tentou agora, basicamente. Pra mim, o Corinthians não ter tentado ou chegado atrás no Dorival, pra mim... O de Adenor. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho. Bigode. Pergunta importante, hein? Solta o preso. Te surpreenderia o Tite dar o Minhacer no Flamengo e pegar o voo de volta para São Paulo para assumir o Corinthians? Te surpreenderia? Antes de responder, calma aí. Tinha Ultrafibra. Surpreenda-se com até 2 GB de velocidade. Essa velocidade é a mesma que o Corinthians correu para ligar pro Tite.
Porque o Corinthians estava lá com o Luxemburgo. Tem 2 semifinais. Semana que vem vamos lá pro Castelão. Aí o Flamengo, oi, Tite, vem aqui pro Rio. A velocidade do Corinthians, 2 GB. Oi, Tite! Aí, até o câmera me perdeu, eu tô muito rápido, mano. Alô, Tite, vem aqui. Te surpreenderia? Me surpreenderia. Me surpreenderia, acho que até pela questão estrutural, né, dos 2 clubes hoje. Por mais que o Flamengo tenha tido um péssimo ano esportivamente, o Flamengo hoje é um clube muito mais consolidado do que o Corinthians. E isso está muito evidente. Não só dentro de campo, como também fora dele. E sem contar que lá em São Paulo, no Corinthians, ainda vai ter eleição, tem esse tipo de coisa que influencia diretamente na escolha de um novo treinador. E parece que, embora o Tite tenha pegado o voo aqui pro Rio de Janeiro, e o pessoal lá de São Paulo tenha feito uma força pro Tite voltar para lá, parece que vai ser o Mano Menezes mesmo. Irmão, 40 minutos ele tá de volta disso. Ele veio aqui escutar o Flamengo. Jantou ontem com o Flamengo, com a diretoria. É só o Duílio, né? Isso, Duílio. Mandar passagem que ainda tem voo direto de Jacarepaguá agora, hein? Já tinha. Exatamente, pertinho da barra ali, já vai direto. Já tá ali. Vai embora. Assim, o que, na verdade, ele veio escutar a proposta. E aí foi o que você falou, a velocidade do Corinthians, sabendo da história que ele a história que ele tem com o Corinthians, essa ligação para o torcedor, para o clube é importante. Agora, entra muito o que é planejamento de quê? Carreira para o próprio Tite. O que eu penso para o futuro, né? Eu quero um trabalho mais dessa forma. Aí entra a proposta que vai ser feita para as duas equipes que fizeram a proposta para ele, não só financeira, mas também de estrutura, de planejamento, de carreira para ele. Assim, vamos ver. Mas o que pesaria muito é o que o Corinthians, ele tem muita ligação com o Corinthians. E 0 rejeição, né? Exatamente. No Flamengo já não é igual. Eu acho que no Flamengo a pressão seria muito maior do que no Corinthians. Sem pelo dúvida, fato dele Mas não ele ter tido briga uma muito história. mais por, teoricamente, é um Sem time mais dúvida. competitivo. Não, esportivamente, não tem debate. Esportivamente, estruturalmente, não tem debate. Agora, você tem outras variáveis. Coração, né, pai? Sentimento. E outra coisa, se ele não vem pro Flamengo, o Flamengo pode dar uma economizada também. Porque pode, de repente, ficar com o Mário Jorge até o final da temporada de economia. Por que eu tô falando de economia? Sim. Até sei. Então é contigo Já mesmo. até sei. Economia é contigo mesmo. É comigo e é com vocês. Vocês me escutam? Então me escuta. Porque pintou, Flávio Amêndola ali, ó. Tá aí essa ansiedade do torcedor rubro-negro da chegada de um novo treinador e o tchá-tchá-tchá que rola naturalmente depois das informações que o Vene trouxe é que o Tite estaria bem alinhado com o Flamengo. O rubro-negro tomou um susto porque o Lucha foi mandado embora do Corinthians e o pessoal pensou, que saudade do meu ex, tá vendo a ex com outro cara? E vai e pum, termina com a atual pra voltar pra ela. Ai, meu Deus, agora o Corinthians vai entrar na briga. Isso aconteceu? Como foi essa novela envolvendo o Corinthians também nessa história ou isso não aconteceu, Vene? Fernandinha, boa tarde Pedrosa, boa tarde André, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. É o seguinte, quando o Corinthians anunciou a saída do Luxemburgo, eu de fato pensei assim, o Corinthians tá com medo de acontecer o que aconteceu anteriormente quando perdeu o Dorival Júnior pro São Paulo, porque isso aconteceu. Quando o Alessandro, que é o diretor do Corinthians, ligou pro Dorival, o Dorival já tinha acertado verbalmente com o São Paulo. Eu imaginei, agora o Corinthians está com medo de perder o Tite para o Flamengo. Só que aí, quando eu conversei com pessoas do Corinthians, eles falaram, o Tite não é o nosso foco nesse momento. Eu não vou te falar quem é o foco, nesse momento não é o Tite. Inclusive, a gente tem informação que ele está negociando com o Flamengo, mas vai chamar a atenção se ele fechar ainda essa temporada, porque o Tite sempre falou que não queria pegar nenhum trabalho ainda em 2023. E aí eu fiquei, entre aspas, tranquilo, porque a informação que eu tenho é que o Flamengo segue negociando com o Tite. Mas, de fato, ficou esse medo, esse receio da torcida do Flamengo de, entre aspas, levar um chapéu do Corinthians. Mas, segundo a imprensa paulista, o Corinthians está contratando o Mano Menezes. Então, bate com a informação que a pessoa do Corinthians me disse. Sobre o Tite e Flamengo, é a mesma informação de ontem. Negociação em andamento, não tem nada assinado, nada apalavrado, nada fechado. A gente sabe como o Tite é um cara extremamente pragmático. Então ele faz exigências, o Flamengo faz outras, é uma negociação normal. Agora, eu acho o seguinte, a diretoria do Flamengo não pode perder a oportunidade de contratar hoje o melhor treinador do futebol brasileiro disponível no mercado. Eu falo disponível no mercado. Perfeito. Porque se a gente for olhar o que tem disponível hoje no mercado, isso se o Flamengo quiser contratar alguém que está livre no mercado.
ou pode tentar a contratação de um treinador que está empregado, que é muito mais difícil nesse momento. Eu vejo hoje o Tite como a melhor opção. Então, acho que a diretoria do Flamengo não pode perder essa oportunidade. Ontem, quando eu recebi no WhatsApp a questão do Corinthians e tudo mais, Pedrosa, eu achei estranho, porque não é nem a personalidade do Tite começar um leilão, né? Então agora eu vou ver o Corinthians, agora eu vou ver o Flamengo, agora eu vou escutar de cá, de lá. Eu achei estranha aquela situação toda, mas deixei passar o dia. Aí quando eu comecei a observar o Mano entrando na parada, eu falei, eu imaginava que o Tite não ia fazer isso. O Tite é o maior técnico da história do Corinthians, né? Isso é indiscutível e vou até acrescentar em relação ao comentário do Vene. Ele não é o melhor técnico brasileiro disponível. Ele é o melhor técnico brasileiro do mercado hoje, disponível ou não disponível. Esse é o Tite. Repito aqui, o que ele fez na Copa do Mundo, você pode falar de erros pontuais que aconteceram nas competições. Sim. Mas, no geral, o Tite continua sendo um treinador de alto nível. Então, se o Tite está fazendo exigências para o Flamengo, o que o Flamengo tem que fazer hoje, sabe o quê, Fernanda? Eu aceito todas as suas exigências. Porque a gente está falando aqui de um cara que tem condições de organizar a bagunça que é o Flamengo hoje. Cara, eu vi uma notícia hoje que nem 20 mil ingressos foram vendidos para a partida. 12 mil ingressos. E tá mais barato, né? Bem mais barato. Assim, tem plano do sócio torcedor, desculpa, Pedrosa, que você paga R$17 no ingresso. É praticamente de graça, né? Ou seja, olha o quão ruim é o trabalho dessa diretoria. Ela fez o torcedor do Flamengo não querer ir para o Maracanã. De uma média de mais de 50 mil pessoas de público no Maracanã com o Flamengo jogando em casa. Então, cara, o trabalho da diretoria do Flamengo é muito ruim. A bagunça, ela tá escancarada durante esse ano inteiro. Então, se você tem a oportunidade de contratar um técnico como o Tite, que é alto calibre, técnico de ponta, tem que fazer de tudo por ele. E, André, se parar para pensar hoje do mercado brasileiro, o Tite é a única opção para resolver o que é hoje o problema do Flamengo. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, tem peças maravilhosas e precisa de uma organização não só tática. Há muito além disso. Ele precisa de uma organização social, pessoal, estrutural, né? Assim, o Pedrosa foi muito feliz e o Vene também. O Tite é o melhor técnico disparado que tem empregado e desempregado, entendeu? O Tite tem números com a seleção excelentes. Claro, ele perdeu 2 Copas do Mundo, uma foi aquele jogo fatídico da Bélgica, né? Que a gente vai ficar jogando até onde aquela bola não ia entrar, né? E a eliminação para a Croácia nos pênaltis ali. Claro, ele errou, como o Pedrosa falou, mas o Tite é um baita de um treinador, números excelentes, é o maior treinador da história do Corinthians. Se o Flamengo quer resolver o seu problema, né? Eu acho que o Tite é o melhor caminho para eles. Bota aqui na tela aqui de novo o Twitter do nosso amigo. Eu acho sempre importante a opinião do nosso telespectador, Vene. Claro. Tá aí. O DJ Luiz falou que o Vene, o Barbieri tá disponível. Tá rindo de quê, Pedro? Eu, hein? Tá rindo de quê? Não é pra rir não, cara. Não. Com todo respeito ao Maurício Barbieri, já mas fez assim, um bom trabalho no figurinha Flamengo, repetida né? não completa a alma, entendeu? Melhor o Tite. A gente tá brincando, mas o Barbieri já fez um belo trabalho no Flamengo. Sim, inclusive na época que ele foi demitido, eu fui contra. A gente tá usando o recorte aí do trabalho que fez no Vasco, que a gente entendeu que não foi um trabalho legal. Bota aqui na tela, Tite é o melhor nome para assumir o comando do Flamengo? Sim, pode vir. 80% já tá aí a galera. Não, ele não tem o perfil, é a segunda opção. O problema não é o técnico. Esse ponto 3 aí... não é, Vene? Não, eu sempre vou defender a ideia que hoje o problema do Flamengo não é só treinador. É o que eu falo, foi exatamente o que você disse. O Tite chega, mas precisa ser uma reformulação no elenco, precisa ter uma reformulação no departamento de futebol do Flamengo, precisa ter uma mudança hoje na cultura do que é o Flamengo, internamente nos bastidores. Acho que o Tite pode ajudar, acho um bom nome, inclusive se ele chegar de fato com a chave do Ninho do Urubu, escolher um gerente de futebol, da confiança dele. Estou dando exemplo aqui, uma comissão técnica permanente também, porque isso ajuda também ao Flamengo. Acho que pode ajudar, mas o problema do Flamengo não é só treinador. Bom aqui pra gente, que a gente que trabalha no futebol carioca, a gente vai começar a ouvir as coletivas com os extremos desequilibrantes, que eu adoro. Vamos lá! Vamos lá, bota o hino. O assunto também envolve Tite, porque antes dessa tentativa com o Mano Menezes, o Corinthians foi atrás do Tite e ouviu do treinador ali, ou melhor, não ouviu do treinador uma sinalização positiva ou que poderia prosseguir com as negociações, iniciar as conversas, isso porque o Tite parece que já tem algo encaminhado aí com o Flamengo. O clube tentou atravessar essas negociações do Tite com o Flamengo. À noite, dirigentes do Mengão jantaram com o treinador em um restaurante no Rio de Janeiro, ainda que o São Paulo continue no cargo, e a alternativa no Corinthians foi passar do Tite para o Mano Menezes. O Bruno Prado
Prado, a gente já está voltando na Rádio Jovem Pan, mas quero te ouvir sobre esse assunto, porque entra naquilo que você falou, do Corinthians recorrer ao passado. A gente está falando do Tite, com uma história vitoriosa no Corinthians, muito querido, e do Mano Menezes também, com uma passagem vitoriosa pelo Corinthians e muito querido pelo torcedor. Bruno Prado. E é isso, e se o Mano disser não, eu não duvido que eles corram atrás do Fábio Carille, que é outro que ganhou no Corinthians recentemente, né? Que está no futebol japonês, está empregado também o Fábio Carille. Então é isso, é buscar um nome que agrade boa parte da torcida do Corinthians, dos conselheiros, enfim, da comunidade corintiana, vamos dizer assim, porque ganharam no clube. Nós estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan, falando dessa dança das cadeiras, né, dos técnicos aí em Corinthians e Flamengo. Corinthians que tentou o Tite, não teve ali uma sinalização positiva do treinador, que está em conversas agora com o Flamengo, e foi buscar o Mano Menezes. Perguntei para o Bruno Prado, né? A gente está falando do Tite, passagem vitoriosa pelo Corinthians, muito lembrado pelo torcedor, e também do Mano Menezes, muito querido também internamente, e o torcedor do Corinthians adora o Mano Menezes. É a tentativa de sempre recorrer ao passado, aquilo que você falava no começo do programa, não é, Bruno Prado? Sim, né? São nomes vencedores no Corinthians. Eu acho 2 técnicos competentes, o Tite e o Mano. Acho que os 2 são bons. Para mim, o Tite melhor, o Mano, mas eu acho que o Mano é um cara capaz de fazer um bom trabalho, sim, no futebol brasileiro. E falei aqui, né, que não duvido que se o Mano disser não, né, parece que vai ser ele mesmo, mas se por acaso alguma coisa der errado, que eles tentem buscar o Fábio Carille, porque foi outro cara campeão no Corinthians, né, um cara que foi campeão brasileiro, tricampeão paulista, que está no futebol japonês. É mais essa questão, não é exatamente uma análise técnica, não, o nosso elenco é assim, o tal treinador trabalha dessa maneira, é compatível, está dentro do que a gente quer de futebol. É mais um nome vencedor que agrade a maior parte, ou uma boa parte da torcida, dos conselheiros, enfim, de quem está envolvido ali com o Corinthians. O Corinthians tentou atravessar as negociações do Flamengo com o Tite, não obteve sucesso. De acordo com a apuração do Pedro Ivo da ESPN, inicialmente o Flamengo chegou a se assustar com o interesse do Corinthians em Tite, mas o staff do treinador tranquilizou o clube carioca ao deixar claro que o sinal verde para o Flamengo continuava igual. Ontem também a informação é de que o Tite jantou, né, com a diretoria do Flamengo num restaurante lá no Rio de Janeiro, uma conversa. Por mais que o São Paulo continue no comando técnico, é o Flamengo aí se movimentando em busca de um novo treinador para a sequência da temporada e, é claro, já visando 2024. Mauro César, o Corinthians que perdeu aí, digamos, essa disputa de braço, né? É o que tudo indica, com o Flamengo pelo Tite. Até agora a gente não anunciou com ninguém, né? Não anunciou com o Flamengo também, não sei se perdeu a disputa de braço, nem sei se tem disputa, né? Às vezes é aquela coisa, faz um sinal que quer contratar para dar uma satisfação ao torcedor. Numa condição normal hoje, o Corinthians não tem condição de competir com o Flamengo por nada. Por nada. Tem menos dinheiro, tem mais dívida, não tem elenco tão forte, não tem um presidente para o ano que vem. Bem ou mal, o Flamengo sabe quem é o presidente, o Corinthians não sabe. Então você faz um contrato, como? Você faz um contrato até o ano que vem e o outro que se vire? Não, você tem que fazer um contrato mais curto. O Flamengo está uma grande bagunça, mas o Corinthians consegue ser pior, bem pior. O Tite só aceitaria trabalhar no Corinthians e não no Flamengo hoje, me parece, caso o Flamengo fizesse uma proposta ridícula para ele, o que eu acho pouco provável até pela necessidade e desespero dos rubro-negros, ou por uma questão meramente afetiva. Vou voltar para o Corinthians, eu não sei se isso pesa tanto. Se fosse uma questão só afetiva, eu já tinha voltado já, porque oportunidades não faltaram. Quando saiu o Lázaro, quando saiu o Cuca, ou mesmo ano passado ele teria sido procurado, não topa assumir depois da Copa do Mundo, e ele teria, segundo os colegas que cobrem o dia a dia do Corinthians, né, ele teria dito que não quero agora e tal, não vou trabalhar em 23, não vou trabalhar no Brasil, que ele pode estar mudando de ideia, até porque o mercado também não sorriu para ele, né, não surgiu nada de interessante para o Tite no futebol europeu, então nada que o interessasse, né, então acabou ficando por aqui mesmo do seu período sabático, né, mais uma vez. Mas eu acho que é mais jogar para arquibancada para parecer que teve uma disputa, alguma coisa, caso ele vá para o Flamengo. Não, fizemos algo, não ficamos aqui para demitimos o técnico, já fomos atrás. Ele que não quis. É mais ou menos assim, não é que alguém vai falar isso, fica no ar essa sensação. E uma outra coisa também, né? Eu acho engraçado esse negócio. O Tite foi do Corinthians, nossa, ele não pode treinar, vai treinar outro clube. Vai treinar outro clube, claro que vai treinar outro clube. É que nem o São Paulinos com o Rogério Ceni. O cara virou técnico, não vai treinar só o São Paulo. Vai treinar times adversários do São Paulo. Ora, bola, o quê? Vai treinar um time só?
A não ser que o cara falasse, eu não quero nunca enfrentar meu... Como fez o Zico quando foi técnico. Eu não quero enfrentar nunca meu clube de origem, onde fui ídolo. Então eu vou trabalhar no exterior. Ok. Agora, se o cara vira técnico aqui, ele vai enfrentar o seu clube onde se destacou em algum momento. Isso é uma coisa inevitável. Tem que saber lidar com isso. E o cara, no caso do Tite, ele nem foi jogador do Corinthians, é um técnico histórico do clube, mas ele continua. Vai treinar alguém, vai treinar. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser o São Paulo, pode ser o Grêmio. Pode ser qualquer clube. Isso vai acontecer naturalmente. Se toda vez que o Tite interessar para um outro clube, porque ele está na pista, o Corinthians tem que se movimentar, eu não entendo muito bem isso. Por que tem que se movimentar? Não, cada um na sua. Me parece até que isso pode ter motivado, de fato, a demissão do técnico que está saindo do Luxemburgo para justamente poder parecer que alguma coisa foi feita, né? Que teve uma queda de braço. Agora, em condições normais, o Corinthians não tem condição nenhuma de ter queda de braço com o Flamengo hoje, porque a situação dos clubes é totalmente diferente. A única coisa que eles têm em comum é que o futebol é uma bagunça, nos dois. Né? Isso aí é demérito até mais do Flamengo. Com dinheiro consegue ser uma zona. Eu queria falar sobre isso rapidinho, porque no Corinthians há outra conversa também sobre esse episódio, dizendo que eles tentaram sondar o Tite e receberam do Tite a resposta, ou do staff do Tite, de que ele estava firme naquela postura de só voltar na próxima temporada. E o Corinthians, internamente, está dizendo que se ele fechar com o Flamengo, é ele que deve responder por que mudou de postura nas últimas horas. Só isso. Eu acho que está jogando agora para o Corinthians, para o Tite, né? Mostrando para a nação que, olha, nós tentamos, ele disse que só voltaria em 2024, mas se fechou com o Flamengo, ele é que deve responder por que mudou. Então, só isso, porque se por acaso for anunciado pelo Flamengo, claro que vai surgir um processo, digamos assim, alimentado para acabar com o amor ou um certo desamor com relação ao Tite. E até nas redes sociais você nota torcedores influentes dizendo que se isso acontecer, ele será muito vaiado na arena. Eu acho que essa vaia não vai em nenhum momento atingir o coração do Tite. Então o Corinthians, eu acho que tentou, sabendo que não conseguiria trazer o Tite. Se é que tentou efetivamente, se teve esse contato mesmo com o staff do Tite. Lembrando que, sei lá, se o Tite assumir hoje o Flamengo ainda enfrenta o Corinthians, né? Jogo na Neoquímica Arena em Itaquera. Está na sequência de jogos do Flamengo aqui no restante da temporada. Mas é claro que estão acertando algumas coisas lá pelo lado do Flamengo. O Mengão ainda não demitiu o Sampaoli, não tem nada oficial nesse sentido, mas e parece que a informação é essa, que o Tite só vai assumir a partir do momento que o Sampaoli deixar o Flamengo.